você abrisse a palavra de Deus no livro do Êxodo. Êxodo, irmão, segundo livro da Bíblia. Bom, o livro do Êxodo. Êxodo significa saída. Bom, livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Depois que você encontrar Êxodo, você procura o capítulo de número 12. E depois que você encontrar o capítulo 12, você procura aí o versículo de número 13. Êxodo, capítulo 12, verso de número 13 da palavra de Deus. Você encontrou? É muito importante que você encontre. É muito importante também que você possa estar acompanhando. Êxodo capítulo 12, verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui, fecha os teus olhos, mas o teu coração continua aberto. Os teus lábios você pode abrir também para glorificar o nome do Senhor teu Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, Deus, porque Tu és o Santo de Israel, Tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos. Nós não estamos, Senhor, procurando um Deus, nós já encontramos. O Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, o Deus que nos salvou, o Deus que nos tirou das trevas, nos transportou para a luz, para que nós anunciássemos as Tuas virtudes, para que nós testemunhássemos a respeito do Senhor, que o Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e o Senhor disse que vai nos ressuscitar também. Pai poderoso e Pai amado, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, porque um dia, Senhor, a Tua palavra chegou até nós, Senhor, e o Teu Espírito Santo nos convenceu a abrir o coração para Ti. Então, Deus, eu te peço no nome de Jesus nessa noite que esse mesmo Espírito maravilhoso que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, possa, Senhor, estar tocando, Deus, ministrando, Deus, a cada coração, Senhor, para que cada pessoa se volte, Deus, para Ti, não para o homem, Deus, mas para Ti, para a Tua palavra, e para que a cada dia, Deus, nós possamos estar olhando para o Senhor, que é o autor da nossa vida, que é o nosso Deus, nosso Salvador. Nós nos colocamos, Deus, na Sua dependência, Senhor, para que o Senhor possa estar ministrando, Deus, as nossas vidas, Pai. Senhor, fala, Senhor, que os Teus servos, que nós estamos aqui, Senhor, com os nossos ouvidos abertos para ouvir, Deus, a Tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amado? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você pode se assentar, dando graças a Deus. Você pode se assentar louvando o nome do Senhor. E, irmãos, nós comentamos que iríamos falar a respeito desse assunto. Não sei se você, durante a semana, esteve conosco, teve a oportunidade de estar conosco, mas nós colocamos ali perto da porta alguns estudos. Tem também alguns estudos a respeito de Páscoa. E também no mural de avisos tem também alguns estudos a respeito de Páscoa, a respeito do sentido real da Páscoa, não a respeito daquilo que o mundo diz ser Páscoa. Por que nós falamos isso, irmãos? Porque existem dois sentidos, que muitas vezes querem tirar a verdade de nós. Eu falo tirar a verdade porque há um tempo atrás muitas Bíblias foram queimadas, e para que a verdade não chegasse até nós. Mas a Bíblia diz no livro de Lamentações que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e a verdade, a palavra de Deus chegou até nós. E nós louvamos a Deus, querido, cada vez que nós podemos abrir a Bíblia, e vivemos um país livre, nós podemos abrir a Bíblia e saber que nós temos a verdade de Deus nas mãos, amado. E talvez, às vezes a pessoa tenha a Bíblia aberta no Salmo de número 91, Salmo 23, Salmo 103, e fica lá, querido, amarelado, empoeirando, e você pergunta assim: o que está escrito no Salmo de número 91? O Senhor fala, pensa, respira e fala, pergunta algo mais fácil. Aí você pergunta, e no 23? Ela lembra o primeiro versículo, depois se enrosca e gagueja e fala, vamos falar sobre outro assunto. E aí, querida, a Bíblia ela fica aberta. A questão não é a Bíblia ficar aberta, a
A questão é nós sabermos o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Porque quando a Bíblia, querido, ela se fecha, é simplesmente um livro. Mas quando nós abrimos, querido, o Senhor, Ele começa a falar nas nossas vidas. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Então, amado, Páscoa, tentam tirar o fundamento da Páscoa de nós. Porque quando se fala em Páscoa, eu estava comentando com os irmãos numa reunião abençoada que tivemos aqui pela manhã. Páscoa para muitos é coelhinho, para muitos é chocolate, para muitos é festa, presente, se dá e vai e vem, aquela coisa toda. Irmãos, às vezes a gente acaba confundindo umas coisas com as outras, porque nós temos 365 dias para fazer festa, né? E a gente às vezes resolve fazer alguma festividade exatamente no dia em que o mundo comemora algo pagão. Então fica assim uma má impressão muitas vezes, como por exemplo no Natal e outras épocas. Mas o sentido da Páscoa é esse. Eu vou abreviar para você, mas antes nós vamos ler aqui, ó. Você tem a liberdade de ler aí, eu vou ler aqui. Diz assim, olha, Páscoa é a festa em que os israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão no Egito. Isso está escrito ali, a referência, onde nós lemos em Êxodo capítulo 12, versículos do 1 ao 20. Também é registrado em Marcos capítulo 14, verso de número 12. Continua dizendo: cai no dia 14 de Nissan, ou mais ou menos 1º de abril, em hebraico, né? O nome da festa é... Eu, para falar em hebraico, não só o sangue de Jesus. Mas você pode ler lá, tá bom? E a festa dos pães asmos, né? Que era um prolongamento da Páscoa. Isso está registrado em Deuteronômio capítulo 16, versos de número 1 ao 8. Então, deixa eu procurar abreviar para você a história. José, a história de José no livro de Gênesis é uma história assim bem longa. Mas quando José, algumas crianças até mesmo assistem, quando se fala a respeito do príncipe do Egito, aquele desenho do príncipe do Egito, José, querido, depois de passar por tantas lutas, onde ele foi vendido pelos seus irmãos e por mercadores, depois foi parar na casa de Potifar, lá no palácio, e depois foi traído também. A mulher de Potifar, ela com a calúnia levantou e José foi parar na prisão. Eu estou resumindo, resumo do resumo. Enfim, lá no final da história, Deus honrou José. E José começou a governar. Só que José começou a governar também, segundo, abaixo, né, do rei do Egito. Ele começou a governar, mas o tempo passa, é claro. E aí ele trouxe, porque no mundo todo naquela época havia fome, ele trouxe sua família para que morasse naquele lugar também, onde eles passaram ali um bom tempo. Só que José morreu. Os ossos deles foram levados, é claro, depois também, mas José morreu. E levantou-se um outro, o faraó, que ele não conhecia José. E o faraó também morreu, o outro levantou e não conhecia José. E aí começou a oprimir o povo hebreu, porque o povo hebreu começou a se multiplicar muito rápido. E eles tinham medo de uma rebelião. E os egípcios, para que eles não fossem escravizados ou oprimidos pelos hebreus. Então, foi aquela história lá de Moisés, para não ser morto. As parteiras foram usadas por Deus também, para que elas disseram que o hebreu ele é forte, robusto, então ele nasce muito rápido. Então elas chegam lá, já deu a luz, mas a ordem era para matar todo primogênito, todo hebreu, todo macho, era para ser morto. Então Moisés foi colocado no rio Nilo. Depois a filha de Potifar ali, né, encontrou e adotou Moisés. Moisés cresceu. Resumindo a história, Deus levantou, querido, Moisés como libertador, porque a opressão começou a ser muito grande para o povo hebreu. Então as dificuldades começaram a vir cada vez mais, e a opressão, cada dia que passava, ela aumentava. Deus usou Moisés para que esse povo fosse liberto. Então, querido, Deus mandou Moisés falar com Potifar, junto com Arão, porque Moisés disse que era pesado de língua, então Deus mandou Arão junto. Então foram lá aquelas pragas, as 10 pragas que você conhece, as 9, né, vamos dizer assim, que você conhece: praga da rã, dos piolhos, e água transformada em sangue, e aquela coisa toda. E lá na última, quando Deus disse que iria matar o primogênito, todo primogênito ali do Egito iria morrer, mas houve uma condição. E eu quero ler algo para você, um comentário bem interessante que eu encontrei aqui.
Porque diz assim, amado, que o golpe final contra o Egito foi a morte dos primogênitos, ou seja, a última praga, seguindo as instruções de Deus. Moisés então conduziu o povo de Israel com os preparativos apressados e receberam ordem para pedir joias dos egípcios. Então os hebreus saíram com riquezas do Egito. E o Senhor iria mover o coração dos patrões para que lhe dessem os objetos. Os israelitas, eles deveriam estar preparados para uma partida súbita. O pão não deveria ser misturado com fermento e aquela coisa toda quando eles estivessem no caminho, porque o fermento ele também significa pecado. O fermento significa também corrupção, significa contaminação. Você pode ver quando a mulher põe o fermento na massa, né, e envolve toda aquela massa, ela começa a ter uma diferença, então uma transformação. Então o fermento também significa isso. Mas o interessante, o que mais me chamou a atenção é que Deus disse que eles iriam celebrar essa libertação no deserto. Eles iriam celebrar, ou seja, Deus levantou um libertador. E nessa caminhada, numa terra onde o Senhor prometeu, uma Canaã, uma terra que manda leite e mel, nessa caminhada até a Canaã, até a terra prometida, algumas coisas iriam acontecer, mas antes de qualquer coisa eles iam celebrar a vitória, celebrar a libertação. E é isso que diz aí na enciclopédia, que diz que a festa que os israelitas comemoram a libertação dos seus antepassados da escravidão do Egito. Então isso significa Páscoa. Você pensou assim, puxa, achei que Páscoa era chocolate. Podia jurar que Páscoa era chocolate, alguma coisa parecida. No comércio diz isso, eu sei, querido. Mas a intenção do comércio, e é claro que Satanás é o príncipe desse mundo, Jesus disse isso, deixou bem claro. Uma das intenções do comércio é desviar a atenção, é claro, de Jesus, porque eles querem vender, eles querem escravizar, querem explorar as pessoas com as suas vendas. Mas também existe um outro lado espiritual. Satanás tem tentado tirar o foco da pessoa. Quando a pessoa ela começa a olhar para Jesus, então o mundo, o sistema, ele começa a apresentar muitas outras coisas. Apresenta tudo o que você imagina, desde que a pessoa desvie o olhar de Jesus e deixe de acreditar em Jesus. E assim, numa época chamada Natal, onde se põe um velhinho lá vestido de vermelho, Jesus não se fala, embora ele não tenha nascido naquela época, mas de Jesus não se fala, né? Se comemora o nascimento de Jesus, os homens aí fora, mas vê se alguém fala de Jesus. Não se fala não, querido. Se fala de panetone, de um monte de coisas aí, de presentes, mais costumes pagãos, mas de Jesus não se fala. Mas aqui, querido, algo bem interessante que aconteceu nessa caminhada, no percurso em que eles estariam indo para a terra prometida. Olha só que interessante. Eles teriam que comer nessa confraternização, vamos dizer assim, nessa celebração. Eles teriam que pegar ali um animal, um cordeiro ou um cabrito, e matar o animal. O animal teria que ser conforme o número de pessoas que tinha na casa. Se fosse pequeno número de pessoas, haveria necessidade de dividir com o vizinho para que não houvesse sobra. Mas, olha só, a família tinha que comer o cordeiro e cuidar para não quebrar um osso sequer do animal. Ou seja, existe uma palavra que diz, amado, que o Senhor Jesus, isso aqui que nós estamos lendo, é uma sombra daquilo que aconteceria no futuro. E a palavra do Senhor diz que nenhum dos ossos do Senhor Jesus seria quebrado, no livro de Salmos, que o Senhor preservaria o seu justo, o seu amado. Ou seja, aqui também, para que se cumprisse a palavra de Deus, durante aquele ritual, durante o momento que as pessoas estivessem preparando o animal para comemorar a celebração, também nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Puxa, mas lá no deserto se quebrou o osso do cordeiro. Aqui, Jesus, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E olha só que interessante, para que se cumprisse a palavra, se você ler nos estudos também, você vai perceber isso. A morte, eles queriam acelerar a morte porque o sábado estava próximo. Então, o Senhor Jesus, como ele tinha domínio e tem domínio sobre todas as coisas, mas falando do passado, ele dominando todas as coisas, tem um domínio sobre até mesmo a sua vida, sobre o seu espírito. Jesus, sabendo disso, ele declarou na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, o espírito do Senhor Jesus ele entregou o espírito ao Senhor Deus. Então ele morreu. Como os outros da direita e da esquerda não morreram, o que eles fizeram? Eles quebraram os ossos das suas pernas para
para que então a morte fosse acelerada, porque até então, enquanto eles tinham força, eles sustentavam com suas pernas, para que, né, a cruz, né, os cravos, para que não forçassem. Então eles ficavam sustentando com as suas pernas até eles conseguissem. Depois, então, é claro que eles iam ter que ceder, aí então a morte aconteceria. Mas Jesus, ele próprio entregou o seu Espírito para que se cumprisse também as Escrituras, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Diz aqui, amado, continua dizendo, porque essa cerimônia, a cerimônia da Páscoa, ela seria chamada, porque ela seria chamada então de Páscoa. Qual é o motivo? Porque na noite em que o cordeiro ele fosse morto, lá para que fosse feito todo aquele ritual, toda aquela cerimônia, na noite em que o cordeiro fosse morto, Deus ele enviaria um anjo, o anjo da morte, e esse anjo ele passaria por toda a terra do Egito, e o primogênito de cada família, começando pela casa de Faraó e continuando também até a casa do camponês, da pessoa mais simples que existia lá na época, iria morrer. E o anjo da morte ele passaria pelas casas protegidas com sangue, ou seja, o que Deus disse? Os filhos de Israel, os hebreus, eles fariam esse sacrifício, fariam essa cerimônia, matariam o cordeiro, comeriam do cordeiro, mas o sangue eles passariam na verga da porta, nos umbrais da porta. Então qual era o sinal? O sinal era esse: o anjo da morte ia passar por toda a terra do Egito, e quando o anjo da morte avistasse a marca do sangue, ele não entraria, o primogênito daquela casa não morreria, mas ele passaria por cima. Então Páscoa, se você parar para analisar aquele estudo que está lá no mural, Páscoa é passagem, ou seja, em alguns estudos diz passar por cima. Então, querido, eles eram livres por causa desse sinal. Por causa desse sinal, o primogênito não era morto e aquela família era preservada de toda dor, era preservada ali as vidas. E Deus ele fez distinção entre os egípcios e os hebreus, através do cordeiro, do sacrifício e o sinal do sangue na porta. Eles marcaram ali, essa foi a distinção, né? Deus distinguiu exatamente por isso entre o seu povo e os demais. E só então esses eram isentos da morte na sua casa. Irmãos, isso significa, claro, o significado ele vai lá para o Novo Testamento. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Páscoa então significa isso. A Páscoa, de repente você pode pensar assim: poxa, mas então eu não devo comemorar a Páscoa? Irmão, você pode comer chocolate. Assim, mas eu gosto daquele redondinho. Tem forma. Amado, mas que isso fique gravado na tua mente, no teu coração. O sentido, na verdade, não é esse. O sentido é que Jesus, ele morreu. E por causa dele, por causa do sacrifício do cordeiro, daquilo que João diz quando ele estava nas águas do batismo, e Jesus foi passando: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi comparado a esse mesmo cordeiro, que pelo sangue dele, aqueles que colocassem o seu sangue, o sangue de Jesus, não simplesmente ali na verga da porta, mas no coração, ou seja, aquele que recebesse o Senhor Jesus, ou seja, aquilo que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 11, que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, ele falando dos judeus, os seus não receberam, mas todo quanto receber, Deus deu o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Porque o sangue do cordeiro, a partir do momento que eu digo sim para Jesus, o sangue do cordeiro é como se ele fosse passado na minha vida. E um dia, querido, o anjo da morte, um dia, querido, o Senhor Jesus, ele vai nos ressuscitar. Aqueles que têm o sangue, eles não vão provar a morte, mas eles passam simplesmente dessa vida para uma outra. Um dia ainda até mesmo, querido, que ele vá para a sepultura. Ele não veja o arrebatamento por causa dos dias, mas ele vá para a sepultura. A Bíblia diz que de lá o Senhor nos tirará e nós subiremos para morar com o Senhor. Mas somente esses que tiverem a marca do sangue. Mas tem que ter essa marca do sangue. É a única maneira que nós temos para não participar dessa morte. Você pode pensar assim: mas e a Páscoa? Precisamos comemorar a Páscoa? Sabe o que é Páscoa na verdade? Hoje é esse momento da Santa Ceia. A Páscoa ela foi substituída pela Santa Ceia. Por quê? Porque a partir do momento que nós saímos das trevas e fomos transportados para a luz, todos os meses nós comemoramos a libertação. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas quer dizer que eu vou pedir perdão só na Santa Ceia? Não, irmão, você deve pedir perdão todos os dias.
os seus pecados. E pecado tem nome, tá bom? Senhor, perdoa meus pecados, obrigado, Senhor, amém. Pecado tem nome. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente erra, o assunto é exatamente aquele, a gente sabe exatamente o que está fazendo, né? Então quando a gente pede perdão, a gente tem consciência do que a gente fez. Algumas coisas, é claro, passam desapercebidos, mas aquilo que nós lembramos, nós precisamos pedir perdão ao Senhor. Então Páscoa, ela foi substituída por esse momento que você vai assistir aí agora. E eu gostaria que você prestasse atenção, né? Porque esse é o verdadeiro significado. Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse: Eu tenho esperado por esse momento com profundo júbilo, ansioso por celebrar essa Páscoa com vocês, antes que o meu sofrimento comece. Pois eu digo a vocês que nunca comerei esta ceia Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse: Bebam isso e repartam entre vocês. Nenhum vai beber Depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: Isto é o meu corpo, que deve de vocês. Façam isso em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, deu a eles o cálice de vinho, dizendo: Este é o cálice. O cálice é a nova aliança que Deus constituiu. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Mas agora veja, sentado conosco à mesa, está aquele que há de trair. Pois eu, o Filho do Homem, devo morrer da maneira que Deus planejou. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros quem seria. Tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse: Nesse momento, os três governadores de Deus no mundo são chamados de mim. Mas entre vocês, o mais importante deve ser o menos importante. E o mundo deve ser como você. Quem é quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado sempre comigo nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu Pai me confiou viver nesse reino, Ele também confia em governo a vocês. E vocês vão comer e beber a minha mesa no meu reino. E sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a profecia do Senhor Jesus. O áudio não está muito bom, mas você percebeu qual o sentido da Páscoa? Você percebeu o que significa isso? Então, querido, quando nós falamos a respeito de Páscoa, quando nós falamos a respeito de alguns assuntos, muitas vezes nós imaginamos exatamente aquilo que as pessoas falam para nós e nós acreditamos. Mas qual será que é o sentido real, o significado daquilo que nós vemos, o significado daquilo que nós ouvimos, né? Então, Jesus ele estava ali partindo o pão, como foi partido, como foi realizado lá no passado. Ele, também o sangue representava aquele sangue que foi aspergido nos umbrais das portas, porque a partir do momento que a pessoa ela usufruísse daquele sangue, ela passasse o sangue nos umbrais das portas, a morte não atingiria a pessoa. Assim como, por exemplo, Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, o símbolo da Santa Ceia. Aí a Bíblia diz, através do Senhor Jesus, que não tem parte com Ele. Ou seja,
Resumindo e traduzindo, eu só tenho parte com o Senhor Jesus a partir do momento que eu participo desse sacrifício. Assim como antigamente, no passado, no Antigo Testamento, as pessoas só tinham parte com o Senhor Jesus, ou com Deus, se elas passassem o sangue na verga nos umbrais das portas. Você pode pensar assim, mas como é que eu faço para ter parte com Deus? Qual que é o processo? A Bíblia diz, querido, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. O primeiro passo é reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Nós somos dependentes diretamente dele todo o tempo. Nós somos servos dele, é Senhor. Até dormindo nós dependemos do Senhor, porque ele nos sustenta. Tem pessoas que falam assim, o salmista diz isso, né? Deitei, dormi e acordei, não porque o sono me sustentou, o Salmo de número 2, mas porque o Senhor me sustentou. Porque até no sono o Senhor ele nos sustenta, ele nos dá graça para que nós venhamos a viver. E por que nós acordamos? Porque os olhos abrem? Não, amado, porque o Senhor dá vida e Ele é conosco. É por isso, então, em todo o tempo nós somos dependentes do Senhor, da graça dele, do favor dele. Por isso que Paulo diz que ele se sentia como prisioneiro do Senhor, e ele estava sempre ali aos pés da cruz de Cristo, porque, como Pedro disse, para onde nós iremos, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, nós podemos dizer que só o Senhor tem sangue que justifica a mim e a você, como João disse, que quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Então, para onde nós iremos, amado? Vamos procurar um Deus para adorar? Vamos procurar rituais pagãos para nós estarmos celebrando ou comemorando? Isso não leva a vida eterna. Nisso não existe salvação. Mas o único lugar, querido, que nós podemos encontrar salvação, que nós podemos encontrar vida, é quando nós entregamos a nossa vida diante do Senhor. É quando nós participamos do batismo, dia 1º de maio, vai ter o próximo batismo, e nós fazemos uma confissão de fé. Normalmente a pessoa ela faz a confissão de fé, ela declara ser fiel, e que quer ser fiel ao Senhor todos os dias da vida dela, até que o Senhor Jesus volte. Então ela passa pelo processo do batismo, e o Espírito Santo tem liberdade para fazer algo na vida dela. O Senhor sabe, a partir do momento que o Espírito Santo tem liberdade para fazer? Em alguns casos não, amado. Existem casos e casos. Jesus, embora fosse direcionado pelo Espírito Santo, quando ele estava nas águas do batismo, a Bíblia diz que ele ficou por algum tempo ali, orando, depois que ele foi batizado. Aí o Espírito Santo veio sobre ele. Aí ele saiu para o ministério. Ele não saiu de qualquer maneira, embora sendo filho de Deus, não saiu de qualquer maneira. Então, a partir do momento que nós participamos do batismo, nós estamos dizendo sim ao Senhor Jesus. É como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, eu quero passar esse sangue também nos umbrais das portas do meu coração. Eu quero esse sangue, Senhor, esse sangue que livrou os hebreus da morte, eu quero ser livre também. E não existe outro meio, não existe outra possibilidade, querido, de a pessoa ter vida, a não ser por esse sangue. A pessoa ela pode correr de um lado para o outro, amado, nessa vida, mas um dia ela vai encontrar com o Senhor Jesus, como diz a Bíblia. Ele está lá com a sua veste salpicada de sangue, escrito na sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um dia a pessoa ela vai se encontrar com tudo isso. Um dia ela vai se encontrar daquilo que na verdade ela fugiu a vida toda. Ou quantas pessoas você conversou na vida e a pessoa disse para você: eu não quero Jesus, eu não preciso de Jesus, eu vivo bem sem Jesus. Mas na verdade não é essa. A pessoa, o Senhor abençoa a vida dela até mesmo, mas ela ainda não reconhece. Ela disse assim: eu vivo bem sem Jesus. Mas como nós sempre falamos, amado, nós nascemos do Senhor, nós viemos dele, o Senhor proporcionou a oportunidade de nós vivermos, e nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós viemos dele e vamos voltar para ele. A palavra do Senhor diz que Deus ele é Deus de eternidade, eternidade. Você pode pensar assim: mas Deus ele é eterno sempre, não é? Mas ele está falando isso na linguagem humana, ou seja, desde que o homem saiu da eternidade, passou por um tempo passageiro, por um tempo de pecado, porque o homem também vivia na eternidade até o pecado. Então o tempo começou a ser contado a partir do pecado. O tempo começou a ser contado, aí o homem passou a morrer. Mas o homem ele foi criado num tempo eterno, num tempo de eternidade, onde envelhecia, as coisas não passavam, e o homem simplesmente vivia no tempo de Deus. Mas a partir do momento que o homem pecou, o homem passou a viver num tempo passageiro, num tempo diferente do tempo de Deus. Por isso que a Bíblia diz: Deus é Deus de eternidade, eternidade. Ou seja, desde a eternidade que o homem saiu, até a eternidade para onde o homem vai se encontrar com ele, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Senhor. As coisas para Deus não passam, querido, elas permanecem para sempre, assim como é a tua palavra. A Bíblia diz que os céus podem passar, a terra pode passar, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Nem um tio, nem uma vírgula vai se passar antes que tudo se cumpra.
A palavra de Deus não cai por terra, querido. Isaías 55 fala a respeito disso, mas ela cumpre o resultado para o qual ela é mandada. Então, esse povo, houve necessidade de eles fazerem esse sacrifício, para que eles não fossem mortos, para que eles entrassem na terra prometida. Embora os de 20 anos para cima morreram por causa da rebelião, sim, mas para eles terem pelo menos o acesso ao caminho, eles tiveram que fazer esse